Então, bom Tá dia. bem. Nosso grupo vai apresentar sobre modelagem técnica de emissão do infravermelho de paz em cenários astrofísicos de formação estelar. Nosso grupo é composto pelo Azar, por mim chamada Thaís, pelo Emanuel e pelo Rodrigo, que está aqui. Então, o nosso objetivo geral do trabalho, ele baseia somente em criar esse conjunto de dados controlados, de dados sintéticos, do infravermelho de paz, que incluía desde templates sintéticos de paz pelo banco teórico da NASA, ProMIS-PADB, e também de um cubo sintético. Depois desse cubo sintético, nós partimos pela análise de PCA que o Azaf fez, para identificar alguns cenários, e aí nós aplicamos as nossas ferramentas que trabalhamos, que hoje em dia eu trabalho com rede neural, e o Emanuel com... Eu trabalho com um switch para ver. Um banco de dados deles. Então, nós partimos primeiro a construção de uma base sintética de emissão de paz, que o Rodrigo gerou pelo banco de dados, depois nós inserem essas bombas que ele criou no cubo, que o Emanuel criou sintético, daí aplicamos PCA, por fim, submetemos as ferramentas e analisamos o comportamento delas para ver o comportamento das nossas ferramentas. Então, a nossa motivação baseia justamente em explorar o diagnóstico dessas emissões de paz, tentar ambientes físicos complexos e produzir dados sintéticos para testes metodológicos. Somente para testar onde a nossa ferramenta está crashando, onde não pode melhorar, enfim, porque é um ambiente controlado. Então, essa primeira parte trabalho que é apoio de interpretação em ambientes físicos reais, redução de ambiguidade na análise observacional e desenvolvimento de análises mais confiáveis. A primeira parte é a parte que o Rodrigo fez, que é justamente a criação. Fala pessoal, Rodrigo aqui. Bom, eu vou aproveitar agora e vou começar a minha explicação a respeito de como a gente iniciou a criação dos nossos dados sintéticos, né? Então, para isso, eu preciso comentar qual é a fonte desses dados, né? No caso, eu não apliquei a modelagem computacional pelo meu software que eu utilizo, o Orca, devido ao fato de que isso levaria muito tempo em termos de custo computacional. Então, a ideia que nós discutimos no grupo foi de pegar os dados prontos, né? Os dados referentes aos espectros infravermelho moleculares, nos PAS, né, de uma fonte de dados que já contém esses dados reunidos prontos, no caso os dados teóricos, né? E essa fonte chama-se PADB. Né? Então, o PADB é um banco de dados, né, da NASA, que também contém dados experimentais, né, de moléculas orgânicas de PAS. Então, o que eu fiz, né? Eu fiquei responsável por essa parte de fazer o download desses dados. Então, eu fiz o download da versão mais atualizada, né, desse pacote, né, contendo todas as moléculas do pacote, incluindo PAS, incluindo PAS, só que com heteroátomos de hidrogênio, de spans. Eu fiz o download inteiro, que deu um total de 10.749 espécies que foram baixadas, né? E aí, o que foi feito? A partir do download desse pacote total do banco de dados do PADB, a gente começou a fazer o processo de filtragem, já que a gente quer trabalhar apenas com PAS, certo? Então, passando o slide aqui, a gente estipulou alguns critérios, né, para fazer essa filtragem. Então, o primeiro critério foi relacionado à composição, né, química dessas moléculas. Então, a gente escolheu, bom, nós queremos trabalhar com moléculas que contêm apenas carbono e hidrogênio, nada mais, ou seja, os PAS. Então, beleza. Então, a gente já aplicou esse filtro, né, trabalhando com as tabelas, com os dados dentro desse pacote. O segundo filtro foi no tamanho molecular. A gente não quis trabalhar com moléculas muito grandes, né, com PAS, com carbono acima de 100, devido ao fato de a gente não ter, de os dados serem muito grandes e difíceis de tratar. Né. Foi uma restrição que a gente teve também, um receio, na época que a gente estava pensando em fazer a simulação, né? Então a gente estipulou que a gente só vai trabalhar com moléculas de PAS até 100 carbonos. Tá? Então, além de filtrar pelo tamanho, nós fizemos mais outros filtros, que é com relação ao estado de carga, né? Seria, a gente pegou PAS, que não apenas PAS nêutrons, pegamos também PAS com cargas negativas, né? Os ânions, PAS aniônicos e PAS catiônicos. Tá? Então a gente também, eu também mantive o critério computacional de escolher as moléculas orgânicas que foram simuladas
utilizando os mesmos parâmetros computacionais. Tá? Ou seja, todas as moléculas do nosso banco de dados, da nossa filtragem, elas foram simuladas, utilizando o mesmo funcional de densidade, que é o Q3LIP, com a mesma função de base 631G asterisco. Tá? Por quê? Para garantir que com toda e qualquer variação ou flutuação que tiver em termos das contribuições espectrais de cada grupo de moléculas, essas flutuações não vão ser devido ao método computacional que alterou. Entende? Então, a gente elimina esse ruído, né, que poderia ter se a gente tivesse moléculas simuladas com diferentes funcionais, porque mudando o funcional ou a função de base, a gente pode ter variações tanto na frequência, né, tanto na posição das linhas, como também na intensidade das linhas. E também utilizando fatores de escala, moléculas simuladas com o mesmo fator de escala, que seria o fator de correção do espectro tirado do espectro teórico em comparação com o dado experimental, porque esses fatores são utilizados para poder se aproximar mais do espectro experimental. Então a gente utilizou os mesmos fatores de escala para não ter também moléculas com o mesmo fator de escala para não ter esse ruído também. Né? Então, qual foi o resultado dessa filtragem? Né? Então, a gente começou com aquelas 10 mil e tantas que eu mencionei. Quando a gente aplicou o filtro por tamanho e carga, a gente ficou com 4.850 moléculas, né? 4.850 espécies, perdão, não moléculas, espécies, né? Tipos de moléculas. E aplicando o filtro computacional, a gente teve apenas uma redução de uma espécie. Isso ocorreu devido ao fato de que, como a gente selecionou moléculas de 9 carbonos, né? Passa com 9 carbonos até 100, essas moléculas elas não necessitam de funcionais com funções de bases menores, porque como são moléculas pequenas, o custo computacional ele é viável. Né? Tipo, ou dependendo do tamanho da molécula, a função de base 631G pode não funcionar muito bem. Então, no banco de dados foi possível, para essas moléculas de 100 carbonos para baixo, aplicar a mesma função de base. Então, isso refletiu no fato de que todas as moléculas que a gente selecionou desse grupo de tamanho, praticamente todas, né, foram simuladas com a mesma função de base. Então, e aí, utilizando o fator de escala, né, o filtro do fator de escala, a gente ficou com 4.837. Tá? Então, teve uma pequena redução. Então, esse é o nosso número total de espécies de pás que foram utilizadas no nosso dado sintético. Então, aqui só dando um balanço, um resumo do nosso filtro, né, do nosso filtro geral de seleção dos dados. Né? Então, a gente começou pelo PADD, né, foi aplicando os filtros, fomos aplicando os filtros. E a gente fez o agrupamento, né, dos pás, por tamanho e por carga. Então, os pequenos, a gente definiu que os pás pequenos dentro dessa nossa amostra vão ir de pás com 9 carbonos até 20 carbonos. Os pás de tamanho médios irão de 21 carbonos até 60. E os pás grandes vão de 61 a 100 carbonos. Cada uma dessas classes, né, de tamanho vão ter as suas 3 variáveis de carga, que seriam os pás nêutrons, ânions, cátions. E a partir daí a gente fez uma amostra estratificada, né, para gerar esse template de espectro infravermelho. A gente selecionou até 30 espécies, tá? 30 espécies de moléculas por subgrupo. Então o que a gente fez? Como a gente pode ver aqui, para cada grupo de tamanho, nós temos mais outros 3, ou seja, no total a gente tem 9 grupos, 9 parâmetros, né? Então para cada grupo desses 9 subgrupos, a gente selecionou até 30 espécies para cada grupo. Tá? O que resultou num conjunto final, né, do nosso cenário, nosso primeiro cenário de simulação, né, isso resultou numa seleção de 252 espécies de pás que vão estar incluídas nesse nosso template espectral aí infravermelho. Por que não ficou 270, né? Já que são 9, né, para cada um grupo são 30, então 9 vezes 30 daria 270. É que dentro do PADD, a gente, em relação ao grupo pequeno de pás, né, essa categoria que a gente criou, de 9 a 20 carbonos, a gente não tem 30 tipos de pás, nós temos menos. Então isso acabou que resultou em não 270 espécies, sim 252 espécies de pás. Então é por isso, porque não tem não tem 30 pás distintos de 9 a 20 carbonos. Então, passando o slide, a partir daí, a gente definiu um cenário. Né? Porque a gente pode, por exemplo, quando a gente for criar o nosso template, né, a gente vai fazer uma simulação não levando em conta a abundância molecular do ambiente. Né? Porque a gente não tem como supor, seria uma superestimação, a gente criar o nosso template por quantidade de moléculas. A gente não sabe esse número. O que a gente pode atribuir e pode criar, né, de forma sintética, é a contribuição espectral de cada molécula, de cada espécie que foi selecionada daquelas 252. Então, pensando nisso, a gente pode criar um cenário hipotético de formação estelar, tá? A partir desses parâmetros que a gente inseriu, que eu vou explicar logo adiante. Né? Então, esse cenário vai representar uma região de formação estelar, tá? Que é em emissão de plasma.
Então, a gente vai ter nesse contexto, né, moléculas que, por exemplo, dentro de uma região de formação estelar, como ela está mais afastada do AGN, existe a possibilidade, por exemplo, né, de a gente ter mais, por exemplo, mais moléculas pequenas e neutras nessa região, já que a emissão, a radiação que está sendo incendida nessa região, ela já está menos energética, por ela estar mais afastada do AGN e por ter passado por um defício de extinção. Então a radiação que chega ali é da faixa do ultravioleta visível, então acaba que não tem a capacidade de destruir totalmente as moléculas que estão ali. Então, esses foram os pesos que foram, passando no slide, né? A gente consegue verificar que para cada categoria dessas 9 que foram criadas, a gente atribuiu um peso, uma porcentagem. Né? E essa tabela ela mostra que, por exemplo, eu posso pegar aqui dentro dessa tabela, eu posso selecionar, por exemplo, qual é a porcentagem de emissão, né, de pás médios com uma carga mais 1, caso pás cátions, pás médios cátions, né? Qual seria a porcentagem? Olhando aqui na tabela, corresponderia a 22,5%. Tá? Então, para cada categoria, para cada um desses 9 subgrupos, foi atribuída uma porcentagem, né, referente à composição espectral desse template. Tá? Então, esses pesos foram atribuídos quando a gente foi fazer o alargamento gaussiano, né, para poder fazer a intensidade ponderada, né, de cada espectro. Então, como eu já tinha dito, né, a gente fez uma amostragem estratificada, né? Então a gente tem um total de 252 espécies, né? Devido ao que eu tinha mencionado, que o grupo pequeno não tem isso, não chega a ter 30. E para a gente poder armazenar e reproduzir novamente, caso seja necessário, eu armazenei, né? Eu criei um seed dentro do código, do Python, né? Para armazenar essa amostragem aleatória que foi criada. Na verdade, não é tão aleatória. Na verdade, o que foi aleatório foi a seleção das espécies, né? Porque tem outros grupos, por exemplo, os grupos, sei lá, de pás grandes, sei lá, com carga neutra, a gente vai ter mais de 30. Então, dali a gente pode pegar 30, sei lá, vai pegar 30 aleatórios, entendeu? Então, foi nesse sentido que foi selecionado. Tá? Então, se quiser reproduzir essa mesma amostra, esse mesmo dado sintético, a gente pode usar esse mesmo seed que vai ter essa possibilidade. Então, a gente se limitou a escolher como a gente quer trabalhar com o infravermelho, né? No caso, a gente não acabou especificando. A gente quer trabalhar na faixa do infravermelho médio, que é a região característica, né, de emissão dos pás, né? Que ela é compreendida entre 2,5 microns até 30 microns. Então, a gente delimitou, né? A gente quer só trabalhar dentro dessa faixa do infravermelho médio. Tá? Acho que 2,5 talvez pegue um pouco do próximo, mas enfim. Então, a gente, desses dados todos, né, que a gente selecionou, a gente vai, depois dessas filtragens todas, a gente vai selecionar para cada molécula, a gente vai pegar as frequências dos módulos, né, as frequências que depois foram convertidas para comprimento de onda, né, então a gente vai pegar todas as frequências de emissão associadas a cada módulo vibracional, né, de cada molécula. Então cada molécula vai ter os seus módulos vibracionais, a gente vai pegar o espectro correspondente a cada módulo, né, e a intensidade deles vai ser em km por mol. Então, a gente usou essa função gaussiana, né, agora passando o slide, a gente usou essa função gaussiana, né, para poder fazer um alargamento gaussiano dos dados, né, porque senão a gente teria problema na hora de fazer o fit, né. Então, com esse alargamento, né, com essa função gaussiana, a gente, na verdade, com esse tipo de função, a gente faz a normalização pelo máximo global. Tá? E, claro, quando a gente aplica essa função, a gente está trabalhando com normalização pela área de baixo ciclo. Tá? Então, isso garante que, por exemplo, se eu for usar se eu quiser variar, por exemplo, a minha largura, a minha altura, de 15 para 20, isso vai preservar o tamanho da área. Tipo, o módulo da área vai permanecer o mesmo. Tá? Então, se eu quiser mudar alguns parâmetros de configuração, essa função gaussiana garante que não vai ter uma alteração, não vai ter um erro aí, vai permitir que a intensidade do pico se adeque à variação da largura. Né? Eu explicando, é péssimo, mas enfim, gente, não perdoa, eu não estou muito legal. Mesmo se eu estivesse legal, talvez eu não explicaria direito, mas enfim. Então é isso, a grade espectral é de 1 para menos 1, né? Lembrando que depois de fazer todo o alargamento, a gente vai converter esses valores para comprimento de onda, né? Para unidades de comprimento de onda. Então é isso. Então aqui, só para ilustrar, né? Então esses gráficos aqui que estão nesses slides, passando no slide, né? Esses gráficos aqui, eu plotei eles para tentar validar, para tentar verificar, na verdade, verificar se os dados que foram gerados a partir dessa nossa criação desse template, né? Eles fazem sentido. Tá? Então aqui eu peguei, né? Esses dados que posteriormente foram alimentados nos trabalhos dos nossos colegas, o Azaf, a Thaís e o Emanuel. Então, antes de mandar esses dados para eles, eu resolvi montar esses gráficos, tá? Para verificar se está tudo certinho e tal. E aqui a gente pode ver, ó, que a gente tem as emissões características aqui dentro das bandas aqui dos 3.2 microns aqui, ó. Vocês podem ver aí, são características que ela está sendo preservada, então isso faz sentido, porque os pás emitem nessa linha, emitem também na faixa ali dos 6.2 até a linha
No 9 ali a gente tem um modo vibracional característico também, que mistura flexão com alongamento das ligações carbono-carbono e carbono-hidrogênio. Então essa região ela faz todo sentido. Então eu fiz isso para tentar verificar se realmente os dados gerados, né, produzidos, fazem sentido. Inclusive eu também, claro, o que eu tinha plotado anteriormente, agora passei o slide, tá? O que eu tinha anteriormente era só a emissão total, e eu consegui fazer a decomposição por tamanho também. Então eu decompus por tamanho, vocês foram ver aqui, né, pelas cores, pelas legendas, que em algumas regiões a gente consegue perceber que, por exemplo, na região de 3 microns, a gente tem uma dominância na emissão dos pás grandes. Então os pás grandes, eles vão, a emissão deles vai dominar mais. A intensidade dos modos vai prevalecer. Né? E em contrapartida, se a gente for analisar outras regiões, como por exemplo a região que compreende dos 6 até 11, 10 microns, a gente percebe que os que emitem mais, né, os que têm maior contribuição espectral, são os pás médios. Tá? Então isso foi uma forma de verificar se realmente esses dados decompostos também fazem sentido. E é só de verificar, né, quando a gente soma as linhas, por exemplo, a gente soma as linhas verde, vermelha e a laranja e amarela, vai dar a linha total ali a linha azul. Né? Então aparentemente está tudo ok. Né? Isso foi feito também, esse cenário foi decomposto por carga também, né? Então a gente consegue verificar também algumas peculiaridades, né? No caso, por exemplo, no caso dos pás, na linha característica ali dos 3 microns, a gente percebe que temos ali a emissão dos nêutrons, dos pás nêutrons dominando. Né? Eu acho que nesses slides aqui vai estar a amostragem mais um zoom. Eu passar daqui a pouco eu acho que vai aparecer. Então a gente consegue verificar que nessas linhas, né, na linha de 3 microns, os pás nêutrons dominam. Os nêutrons dominam. Em contrapartida, se a gente vai analisar a região de 6 a 11 microns ali, a gente verifica que os cátions dominam muito. Né? A gente tem uma emissão catiônica muito grande, né, dentro dessa faixa. E, bom, vai passando os slides, vocês vão poder ver melhor o que eu estou falando aqui nos próximos slides. Tá? E, bom, por que eu estou agora para finalizar, né? Por que eu estou comentando essa validação, pré-validação que eu fiz? Porque meus colegas eles precisam reproduzir também esses dados obtidos que eu obti, né? Que eu criei, na verdade. Né? Eles vão ter que, ao enviar, ao passar esse cenário hipotético, criado, né? Esse cenário sintético de região de formação estelar, ao passar para eles, eles vão utilizar suas ferramentas, e a partir de cada uma dessas ferramentas que eles vão utilizar, eles vão ter que encontrar a mesma coisa que eu encontrei, os mesmos comportamentos que foram encontrados aqui, em relação às emissões de cada grupo. Né? O grupo do pá médio tem que prevalecer, por exemplo, ali na região dos médios, tem que emitir mais naquela região dos 6 a 11 microns. Então a ideia é que eles, agora usando suas ferramentas, consigam recobrar esses dados gerados. Tá? Então, é isso. Eu imagino... Bom dia a todos. Cumprimento a todos aqui, espero que estejam bem. Como a Thaís já me apresentou, meu nome é Azar, faço parte do programa de Modelagem Computacional, sou aluno de mestrado, e como um requisito parcial para a obtenção da nota nessa disciplina, de extragaláctica, eu vou apresentar agora sobre a análise PSA que a gente fez nesse trabalho. Inicialmente, nós tínhamos 2 caminhos, né, em mente. Um seria validar esses tamanhos de moléculas que o Rodrigo fez a separação ali por carbonos, e um outro caminho seria encontrar regiões do cubo onde a gente conseguisse reduzir a dimensionalidade do PCA e ir direto nessas regiões, ao invés de ter que analisar pixel por pixel. Tá? E aí o caminho que eu escolhi é esse segundo, até iniciei a fazer o primeiro, mas como um dos objetivos também é aplicar isso na nossa dissertação, na nossa pesquisa como um todo, então essa análise seria mais viável. Tá? Então, um dos objetivos, e o principal deles, é justamente reduzir a dimensionalidade desse cubo e encontrar regiões onde eu tenha facilidade de encontrar essas emissões das moléculas PSH. Tá? Eu vou usar a PCA para reduzir esse espaço e depois vou utilizar o ARD, né, que é um método de cluster hierárquico, para poder agrupar essas moléculas e então encontrar regiões ali. Pode avançar, por favor? Pode ir também. Então, inicialmente, eu peguei a média global, né, do cubo, desse espectro, para poder ver se batia com o do Rodrigo, tá? E também o contínuo dele, vamos avançando. A gente tem uma matriz que é 60 por 60, então a gente vai ter 3.600 pixels ali. Tá? E aí, uma vez que eu extraí o contínuo local daquela média global do cubo, tá, de dados, eu apliquei a PCA. Então,
Quando a gente aplicou o PCA, nós descobrimos o seguinte, que 3 componentes principais são suficientes para explicar mais de 90% dos dados, né? Nós ficamos em 98% dos dados. Então, ao invés de analisar aquelas 7 bandas, pixel por pixel, eu vou trabalhar nesse espaço mais reduzido agora de 3 componentes principais. Aqui. Essa imagem aqui de cima é a morfologia original do cubo de dados, tá? Então, de banda por banda. Tá? Essa daqui, a de baixo, eu calculo o fluxo em cada uma dessas bandas e tiro o contínuo local. Tá? Por que eu faço isso? Para uma amostra que tenha uma dessas bandas que sejam mais alta em emissão, não dominar a amostra PCA, a análise PCA. Tá? Pode avançar para isso. Então aqui é com o contínuo local extraído e embaixo já é o resultado da PCA. Você consegue ver bem que a primeira componente principal, ela recupera a morfologia dessas moléculas e de cada banda, né, anelar ali, como foi proposto fazer. A segunda componente principal, dá para você ver uma característica, e a partir da terceira já perde informação, assim como a análise de componentes principais, aquela que variância explicada e acumulada, como eu mostrei anteriormente, mostra. Bom, e aí quando você compara, né, com o que a gente se propôs a estudar, que era ânions, cátions e nêutrons, a gente também consegue recuperar essa morfologia deles, tá, com a análise de componentes principais. E dando ênfase porque a primeira componente principal ela já pega a maior parte dessa variância dos dados. Vamos lá, Thais. Uma vez que eu tenho esse novo espaço reduzido, então agora eu usei de subsídio para o Ward fazer a clusterização. E aí, fazendo um corte aqui, a gente consegue encontrar 4 regiões desse cubo que são favoráveis para a gente realizar essa análise. Avança um pouquinho mais. Quando você plota essas 4 regiões que o Ward encontrou com base no espaço reduzido da PCA, nos eixos agora da PCA, dessas novas direções, você consegue ver que a distribuição desses grupos é homogênea. Então, faz sentido ter essa separação dessas regiões, aí a gente ir direto nelas para fazer a análise. Uma coisa legal também é analisar agora os grupos que o Ward encontrou nesses mapas, né? Porque eu consigo justamente recuperar aquela morfologia inicial. E aí eu faço máscara de cada banda aqui. Então, se você... Volta lá naquela primeira, Thaís. Aí. Se você olhar para cá, ó, você vai ver que é exatamente o que a gente conseguiu recuperar lá. Aqui. Com os 4 grupos, 4 regiões. O que é a grande sacada aqui? Que ao invés de eu olhar para 3.600 pixels, eu vou olhar para essas 4 regiões. Tá? E aí, eu plotei, pego ali o fluxo médio de cada região agora que o Ward encontrou, porque eu consigo salvar o pixel original lá do nosso cubo, e pego a média local de cada cluster. Então, esse aqui é o gráfico daquelas 4 regiões, tá? O espectro daquelas 4 regiões. Quando eu comparo agora, pode avançar, por favor. Quando eu comparo agora com o meu espectro original, eu tenho algumas informações, né? Eu consigo ver que o cluster 3 e 4, eles são regiões que têm mais intensidade. Tá? Já os outros dois é de menor intensidade com relação à média global desse cubo. É isso. Bom, tudo bem, pessoal? Já vou pedir desculpas de antemão porque eu estou meio chato, tá? Bom, o Rodrigo falou do OMS Database, tá? Só para reiterar um pouco, o OMS Database é um banco de dados que contém muitos espectros de pHs, tanto teóricos quanto experimentais, tá? E a ferramenta que eu trabalho foi justamente escrita pelo pessoal do OMS Database, tá? Que é um switch, um script Python globalzinho,
que, essencialmente, né, ele tenta ajustar essas bandas de par, tá? Porque falando de um espectro de uma galáxia, tá? Quando a gente enxerga essas bandas de par, a gente não enxerga só elas, a gente está enxergando linha, contínuo, né, uma série de coisas. Então, o normal, geralmente, para descontaminar essas bandas, é passar por um ajuste, tá? Onde a gente consegue descartar essas coisas que a gente não usa, linhas, contínuo, e isolar só as bandas. O resultado desse ajuste vai ser a entrada do PyPaDB, tá? Onde ele vai pegar esses espectros de moléculas, tá? E com eles tentar ajustar essas bandas, né? E aí, a partir daí, ele consegue gerar para nós frações, tá? Tanto de tamanho quanto de estado de ionização, né? E aí, o peso de cada molécula vai ser minimizado por mínimos quadrados, né? Não negativos. Pode passar. Eu já falei mais ou menos para vocês como é que foi a construção do cubo, tá, em si. Esse não é exatamente o mesmo cubo do Azaf, tá? A diferença é pouca, tá? Mas são duas principalmente. Esse cubo é menor, tá? 40 por 40, o Azaf passou pela ferramenta dele, era 60 por 60, eu tive que diminuir porque estava demorando muito tempo para passar pela ferramenta. Então, essencialmente, a gente tem duas estruturas morfológicas aqui que compõem esse cubo, tá? Uma é uma estrutura, uma gaussiana bidimensional normal, né? Eu tenho um pico no centro e ela vai... como é que é? Me fugiu o termo, né? Mas acho que vocês entenderam. E depois eu tenho a estrutura anelar, né? Que é uma gaussiana deslocada. O que eu fiz? Pode passar. A ideia inicial era conseguir recobrar tanto tamanho quanto estado de ionização de uma forma espacialmente resolvida. Eu acabei fazendo só a parte do estado de ionização, tá? Porque a parte de tamanho, pelo menos do jeito que eu me propus a fazer, eu ia construir um outro cubo, tá? E aplicar os espectros que o Rodrigo sintetizou para nós, tá? Só que acabou não dando tempo, enfim, fiquei doente, as coisas acontecem, né? Mas o que acontece? Como é que eu distribuí? Eu peguei os espectros que o Rodrigo sintetizou para nós, tá? Tanto os espectros feitos com pás neutros, com pás ionizados positivamente e ionizados negativamente, e distribuí nesse cubo, tá? Essa é a distribuição real, tá? Então, pás ionizados negativamente, eu distribuí de forma difusa no mapa, tá? Sem distribuir no anel, tá? Com ênfase nas bordas. Os ionizados positivamente eu distribuí no anel. Enquanto os neutros eu distribuí de forma difusa também, mas com ênfase no centro. Tá? Então a ideia é que quando eu passasse isso pela minha ferramenta, ele conseguisse recobrar isso de uma forma espacialmente resolvida. Pode passar aqui. Eu apliquei um ruído no cubo, tá? Cerca de 3%. E ele conseguiu recobrar as estruturas de uma forma eficiente, tá? Até onde eu testei. E no mais é isso, gente. Por aí, tá vendo? Então tá. A outra aplicação da ferramenta seria a Machine Learning, que eu trabalho, que é a rede neurais. Então, só dando um aparato geral, eu trabalho com MLP, que é uma múltiplas camadas, que é o a mais do Preceptor. Então, é a mais de entrada. Então, essa rede eu treinei justamente para o trabalho, porque eu uso outros parâmetros na minha dissertação que eu estou tentando arrumar. Então, eu peguei os mesmos parâmetros que o PADB roda, que o Swift roda, são moléculas pequenas, menor ou igual a 50 carbonos, as médias vai variar de 50 a 70 e grandes 70 a 70 carbonos a mais todo o banco de dados. Por que eu fiz isso? Porque eu consigo ter um comparativo direto com o PADB. Que teoricamente o PADB deveria recuperar melhor esses padrões, né, que o Swift está toda hora em atualização. Então, eu trouxe um fluxograma que não é muito bem com o aparato geral de como minha rede funciona. Como minha rede funciona? Meus dados de entrada são minhas moléculas de pasta, minhas moléculas orgânicas normalizadas também pela mesma normalização que o Rodrigo explicou anteriormente, que é o pico global.
Eu faço isso depois de classificá-lo. Anteriormente eu classifico pelo tamanho, pela carga, igualzinho ele fez, e jogo no na minha rede. Eu baixei TXT, que é a minha entrada, que é mais simples. Faço esse pré-processamento, aí eu faço uma série de escolhas. Aí eu escolho o tamanho do meu lote, divisão de treino em teste, que é 60-30, no reino tal caso, e passo para a minha arquitetura. Eu tenho uma arquitetura aqui muito simples, que elas são 2 camadas. A primeira vai ter 128 neurônios, a segunda 64, e a minha camada de saída, que vai ter um neurônio, que eu trabalho com o Sigmoid, que é justamente o Sigmoid dessa função, que ele vai me dar de 0 a 1, que vai me dar essa questão de probabilidade, se ela pertence ou não àquela classe, de 0 a 1%, de 0 a 100%. Então, basicamente é isso. Aí é que essa estratégia um visual aqui é justamente porque eu trabalho com modelo binário dentro da MLP, que seria basicamente, que eu trabalho cada classe eu rebato com todas as outras. Porque eu vi uma MLP falando de forma rápida, treinando todas as minhas moléculas juntas, a minha rede começa a envaizar, ela começa a aprender pelo acaso. Eu não queria isso. Aí esse ambiente é muito mais controlado quando eu treino classe por classe, debatendo com todas as redes. Então são seis classes no total. E no final ele vai me. Claro, 100 épocas, eu trabalho com 100 épocas por cada classe. Porque é muito mais fácil de rodar, é muito mais simples. Essa rede demorou 3 dias rodando com auxílio de GPU. Mas aí que eu trabalho de fato, que eu estou gestando, eu estou falando de 3.000 épocas. Então é uma coisa que está rodando até agora, para não ter esses comparativos. Aí depois eu tenho algumas validações que eu não trouxe aqui, mas basicamente ele vai me dar uma acurácia, que é aprendizado por época, a perda, curva de RCO, entre outras. E no final, eu aplico na minha galáxia, no meu caso, o meu cubo sintético, que o Emanuel rodou. Esse meu cubo sintético ele é muito bom, porque ele não tem nada, ele só são os pás, então não precisa isolar. Então, quando eu aplico no meu cubo, ele me gera os 3. Ele me gera, na verdade, 4 cubos. O primeiro eu fiz a razão de CAD por neutros, que essa que o Emanuel colocou, mas normalmente o ADB me dá essa razão. Então, não tem um comparativo direto se realmente está se comportando. Mas eu acho que aparentemente sim. As neutras que ele comentou anteriormente, que lá no meio ainda tem uma intensidade e no anel não, a minha recobra bem, só nas extremidades que ela me dá, que eu teria alguma coisa, mas é muito pouca comparando ao modelo, o modelo real que ele me forneceu. Os cântios são as mesmas coisas, os cântios eles comportam melhor. Aí eu tenho um anel. E no meio deveria não ter nada igualzinho a mesma coisa. E os ânimos que eu tive mais problemas. Que realmente ele recobra esse meu anel aqui, sem nenhum tipo de intensidade. Ele deveria estar nessa escala bem menor. Ele deveria estar nessa cor mais escura, porque não tem intensidade nenhuma lá no meio. Mas ele ainda me mostra que tem alguma coisa. Mas ele tem um comportamento bom. Aí meus mapas de tamanhos, como a minha rede ele treina por tamanho também, ele vai me gerar mapas de tamanho. Meus mapas de tamanho deu tudo zerado, ele me deu como se fosse uma coisa muito. Deu tudo preto, porque justamente eu não tenho nada daquele meu cubo. O que é muito bom, né? Minha rede conseguiu, não criou nada fictício, entre aspas. Mas no geral é isso o nosso trabalho. Eu acho que uma síntese geral foi bem legal, porque aí nós temos um comparativo de fato real do que nós estamos trabalhando, limitações, porque conseguimos perceber, claro, nós vivemos com um ambiente muito controlado, um ambiente muito simples, mas é alguma coisa, porque eu já validava a minha rede, eu particularmente validava a minha rede com métricas que uma rede neural tem, só que quando eu aplicava em cubos eu via comportamentos que não deveria ter, né, pela literatura de fato, e agora com o cubo sintético realmente eu vê que algumas coisas não são bem resolvidas, daí você consegue trabalhar melhor de forma particular em cada caso. Muito obrigada. Obrigado.